Kaylee se agachou ao lado da armadura em um joelho, suas ferramentas dispostas como instrumentos cirúrgicos ao longo das paredes, e a câmara de reparo zumbia com pulsos melódicos baixos, como um batimento cardíaco desacelerado a um ritmo mecânico. Uma suave luz âmbar derramava-se das paredes, seu brilho difundindo-se através de camadas de cristal reativo que cintilavam quando o movimento passava muito perto. O ar tinha um cheiro que Kaylee nunca conseguia nomear, parte ozônio, parte aço e levemente doce como um cítrico alienígena. Ela ficou com um braço pendurado atrás das costas, sua postura enganosamente casual para alguém com tanta presença. Sua pele tinha um tom azul que mudava de tonalidade e havia 2 segmentos fraturados perto do externo e um corte profundo que atravessava o sigilo do 6º estandarte. A armadura estava uma bagunça com marcas de plasma ao longo do peitoral superior e um corte profundo. Não a despoje demais. Isso seria uma ofensa tanto ao metal quanto à honra. Na sala mal iluminada, suas maçãs do rosto brilhavam com uma luz prateada sutil que refletia em seu cabelo que ela havia trançado meticulosamente com uma precisão quase obsessiva. "Eu não ia", respondeu Kyle, alcançando um estabilizador dérmico. "Eu teria usado uma camisa limpa se soubesse que você ia ficar de olho o tempo todo", disse Verea com uma sobrancelha arqueada. Os urianos não eram conhecidos por seus rostos expressivos, mas ela tinha uma maneira de transformar o silêncio em uma conversa completa. Hale limpou a garganta e se inclinou, olhando para ela com uma expressão questionadora. Ele ajustou o estabilizador desenhando um fio fino ao longo do freio. Pequenas faíscas traçavam ao longo da fissura, selando as bordas moleculares como se as costurassem juntas com luz. "Eu não percebia que a liga era semi-senciente", ele murmurou. "Ele se lembra da dor", disse Berea, "e aqueles que a causam." Apoiada a mão perto da fratura em seu peito, a armadura sibilou suavemente em resposta ao seu toque, sua liga viva reagindo à sua impressão biotérmica. "Isso é reconfortante." Ele olhou para ela novamente, seus olhos deslizando sobre sua mandíbula, que parecia esculpida de algo mais fino que osso. Ele também se lembra de quem o conserta. Ela não respondeu imediatamente. O zumbido da sala parecia se aprofundar e se dobrar sobre si mesmo com seu olhar firme e inquietante, dando a Cal um vislumbre de algo que ele não conseguia identificar. Era como estar à beira de um penhasco, inclinando-se o suficiente para sentir a atração. Ele tentou se reorientar, puxando o scanner de calor em direção ao ombro dela. "Você tem energia residual no 'eu não sou a maioria dos humanos'", disse Kyle, mas logo se arrependeu da bravata acidental. "Quero dizer, estatisticamente, eu provavelmente sou um pouco acima da média em sarcasmo e ligeiramente abaixo na força do tronco." Ela inclinou a cabeça observando-o trabalhar, e um brilho de diversão surgiu em seus olhos. "Você não tem medo de mim? Deveria?" ela perguntou com um toque de humor. Quando o scanner apitou, ele se encolheu, mas ela não. Ele hesitou então, alcançou a próxima ferramenta, mas se deteve ao sentir a mão dela em seu peito quente e determinado. A sala parecia pausar por um momento, como se estivesse prendendo a respiração. Ela então se virou para os guerreiros reunidos com 6 guardas de elite, observando do fundo enquanto fingiam afiar armas ou ajustar armaduras. Sua voz subiu autoritária, mas calma, e ela disse: "Ele é meu companheiro." O único som depois disso foi o tilintar das ferramentas de Kyle. Nem todos estavam aplaudindo, mas ainda havia o suficiente para encher a sala. O som das manoplas batendo nas couraças ressoava como trovão em um cânion, e Kyle ficou paralisado, no meio de tudo, piscando lentamente, como se seu cérebro estivesse tentando processar o que estava acontecendo antes de reagir. Verea, por sua vez, movia-se com a mesma elegância tranquila. Sua mão já não estava na dele,
e sua expressão era indecifrável. A boca de Kyle se abriu, depois se fechou novamente, e ele se sentiu como uma máquina reiniciando. Incerto de ele quase foi derrubado por sua própria bandeja de ferramentas, quando uma mão pesada pousou em seu ombro. Reivindicação de parceiro, disse a voz ao seu lado, profundamente alegre e alto demais. Kale se virou para encarar um homem aluran, mais alto que Vereia, com piercings cerimoniais ao longo das clavículas que pulsavam suavemente com bioluz interna. Isso foi rápido, continuou o guerreiro. Ela geralmente quebra as coisas antes de se ligar a elas, disse o guerreiro limpando a garganta. Na verdade, sou bem quebrável. O soldado aproximou-se dele com o que parecia ser um copo de shot cheio de uma substância viscosa e brilhante. Kyle recusou educadamente, incerto, se era uma bebida um solvente ou um unguento religioso, ou talvez os três. Os aplausos diminuíram como um fogo, consumindo-se até as brasas. Ele ficou sozinho entre os restos da armadura, seus dedos formigando no lugar onde a mão dela havia repousado sobre a sua. Eventualmente, ele se afastou. Dela, afastou-se, do ele. Caminhou pesadamente até a metade do caminho para a ala de tecnologia, antes de se encostar na parede e sussurrar para si mesmo. Ok, Kale. Ela disse que você é o par dela na frente de um monte de alienígenas armados. Não entre em pânico. O corredor fora da câmara era mais escuro e mais fresco, com longas faixas brancas embutidas no chão que pulsavam suavemente a cada passo. Ao chegar aos seus aposentos, designados nu e metálico, com apenas uma chaleira emprestada e uma pequena planta pouco cooperativa, suas mãos começaram a tremer e ele afundou na cadeira reclinada de baixa altura, exalando em espanto. Ele havia lido fragmentos sobre o vínculo durante a orientação entre avisos sobre rejeição de armadura simbiótica e incompatibilidades dietéticas, mas nada o preparou para isso. Não havia drone tradutor e nenhuma preparação psicológica havia sido feita. Comandante! Ela disse, seus olhos percorrendo rapidamente o quarto para absorver sua austeridade, seu tamanho diminuto e a samambaia terráquea murcha no canto. Então, ela se virou para ele e disse: Você foi embora. Eu não estava preparado para o que um alienígena de 2 metros de altura diria. Kale reagiu com cautela, mas Verea avançou de qualquer maneira, ainda parcialmente armada e exalando aquela calma ameaçadora. Ele piscou confuso sobre se deveria ficar de pé, ajoelhar-se ou apresentar um dote. Depois de um momento de nada, ele se perguntou brevemente se isso tinha acontecido. À medida que ela se aproximava, ele afirmou seu instinto que, embora não reconfortante, não requer consentimento. No entanto, requer afirmação. Ok, isso soa melhor. Então, se eu não afirmar, é nulo. Ela fez uma pausa tecnicamente e ele levantou uma sobrancelha. Por outro lado, se eu a afirmar, a voz dela cai, então o vínculo é permanente. Depois disso, houve um longo silêncio. Em algum lugar dentro. Eu escolhi você, disse Verea, enquanto se aproximava seus olhos de um tom de azul mais escuro que sua pele se encontrando com os de Kyle. Notei que Kyle não dormiu naquela noite. Não por causa do medo. Era mais como se seu cérebro se recusasse a desligar, girando infinitamente por conversas imaginadas, armadilhas culturais e piores cenários. As paredes zumbiam como chuva distante, enquanto Kyle passava a mão pelo cabelo. Bem, isso definitivamente quebrou o gelo para um primeiro encontro. Kale, ainda completamente vestido, deitou-se na poltrona com o olhar fixo no teto curvado, onde constelações tênues brilhavam como pensamentos esquecidos. No final do ciclo, a luz ambiente na fortaleza diminuiu, mudando para azuis e verdes mais frios, que se assemelhavam às luas gêmeas de Alura Prime. Ele tinha ouvido sua voz em loop, e era baixa e resoluta, não exigente, mas certa. Não havia espaço para dúvida em seu tom.
Era o tipo de certeza que Kale nunca havia aplicado. Ele se sentou e massageou o rosto, incapaz de pensar em qualquer coisa para fazer com sua vida, nem trabalho, nem relacionamentos, nem mesmo o café da manhã. De algum lugar, um chifre de guerra abafado soou pelos corredores internos. Poderia ser uma escaramuça, um treinamento, ou um anúncio de que ele deveria comparecer a uma cerimônia de união ao meio-dia. A porta soou novamente. Ele a encarou por um longo momento, jurando que era uma cesta de boas-vindas. De repente, a porta deslizou aberta sem que ninguém estivesse lá. Em vez disso, um pequeno drone flutuante entrou na sala. A estrutura elegante zumbiu suavemente enquanto enviava uma série de tons educados e uma mensagem translúcida pelo ar. Kale piscou surpreso ao ler a mensagem que dizia: "Você foi convocado para o Salão da Chama. Traje cerimonial fornecido. Presença obrigatória." O drone então girou, deixou uma peça de roupa dobrada em sua mesa e depois flutuou de volta pelo mesmo caminho que veio. Kyle se aproximou cautelosamente, levantando cuidadosamente o tecido que brilhava sob a luz e tinha padrões hexagonais, pretos iridescentes, que mudavam de cor dependendo do ângulo. Um pequeno espinho curvado prendeu uma nota manuscrita ao bilhete que dizia: "Use isto, não discuta." O salão de chamas era completamente diferente do que ele havia imaginado. Em vez de fogo e tochas, havia uma vasta câmara revestida com pilares cristalinos, cada um pulsando com luz interna. Esferas flutuantes lançavam suaves halos concêntricos no chão, e tudo parecia respirar, embora em um sentido metafórico. No extremo oposto da câmara, cercada por guerreiros Urian silenciosos e totalmente armados, estava Vereia. Ela não usava armadura, mas sua vestimenta fluida brilhava como pérola líquida, e suas tranças douradas estavam mais apertadas do que antes, formando um laço semelhante a uma coroa ao redor de seu couro cabeludo. Ela parecia tanto aterradora quanto bela, como alguém que poderia comandar uma invasão e escrever poesia com a mesma mão. Kyle, em suas novas vestes, avançou suas roupas grudando de forma estranha em alguns lugares sem saber como prosseguir. À medida que ele se aproximava da borda do círculo, Vereia falou com uma voz eloquente. Ele não fugiu. Os guardas riram baixinho e Kale se curvou rigidamente. Anotado. Seus olhos se encontraram e ela perguntou: "Você entende o que esta cerimônia significa?" "Estou supondo que não é apenas uma festa à fantasia." Houve uma longa pausa e ela finalmente falou: "Não é acasalamento. É um reconhecimento, uma declaração diante daqueles em quem confio de que não é apenas uma festa à fantasia." O salão caiu em silêncio mais uma vez, quando um dos guardas, um guerreiro mais velho com 3 piercings de presas e uma voz como obsidiana rachada, murmurou alto o suficiente para ser ouvido: "Que pena." Kale olhou de lado. "É cedo. Eu ainda posso." A vestimenta cerimonial estava começando a coçar, mas não de uma maneira física. O tecido era feito de um polímero ilurano que podia detectar mudanças na temperatura, na frequência do pulso e até mesmo em surtos emocionais. No entanto, Kyle insistia que ele estava reagindo à sua postura desconfortável. Cada vez que ele se movia, o tecido apertava suas costelas mais firmemente, como se desaprovasse sua postura. O corredor foi se esvaziando gradualmente, enquanto as figuras armadas desapareciam por saídas espelhadas que se fechavam com um sibilo atrás delas. Com as mãos entrelaçadas, Kyle e Vereia eram os únicos que restavam, criando uma atmosfera etérea que parecia ter resistido ao teste do tempo. "Você não desmaiou?" ela finalmente disse. "Eu já fiz pior", respondeu Kyle, acrescentando. "Uma vez desmaiei em um elevador na base 3 de Titã, mas isso foi por causa de um problema com frutos do mar." Ela piscou para ele, vendo sua hesitação. "Voltaremos a isso mais tarde." Seus movimentos eram precisos e deliberados. Eles vão parar de sussurrar agora. Kale ajustou a vestimenta,
o que a fazia sentir-se muito segura. Mas ela nunca sorriu. Sua voz parecia suavizar-se enquanto dizia: "Não preciso da permissão deles, mas respeito a suspeita deles." "Isso é reconfortante", ele disse. À medida que ela se aproximava de um pilar que piscava em resposta à sua presença, ele se desdobrou como pétalas para revelar um console submerso em metal líquido. Com um movimento de pulso, o espaço entre eles cintilou e se transformou em um mapa topográfico tridimensional, exibindo um layout rotativo das colônias externas, delineadas por linhas de fronteira vermelhas e marcadores de perigo piscantes. Kyle avançou cautelosamente em direção à grade da missão, que ela confirmou com um aceno. O mapa mostrava a agitação ao longo da linha Valos, uma embarcação de mineração que ficou sem sinal perto da plataforma Luran, e estamos programados para desdobrar em 2 ciclos. Suas acomodações foram atualizadas e seu assistente artificial foi sincronizado com os sistemas da nossa frota. Ele piscou. "Você invadiu minha IA. Não era seguro. Tinha uma senha de 4 dígitos. Estás ligado?", disse ela claramente. "Você está ao meu lado agora em cerimônia e conflito. Eu pensei que era tipo simbólico, como uma samambaia de estimação." Ela se virou lentamente para ele. "Terran decora com plantas vivas. Lamento essa metáfora." Vera tocou no console mudando a projeção. Um pequeno ícone expandiu a IA de manutenção registrada de WOS 9K Varela Kyle. Ela fez um gesto com a mão e o mapa desapareceu no céu noturno. "A plataforma do Val é instável. Então precisaremos de você no campo, onde há tempestades de radiação perigosas e anomalias magnéticas. Você estará usando a armadura que eu faço, mas nunca uso." Ela se aproximou desta vez, seu olhar descendo até o peito dele. "Eu mesma vou desenhá-lo. Algo que se encaixe. Algo que te lembre." O coração de Kyle fez algo irracional. Ele estava tanto lisonjeado quanto levemente apavorado, e eles saíram do salão. Ao entrarem no corredor, a luz mudou de um dourado pálido na frente para um índigo fresco atrás. As paredes pulsavam com um ritmo sutil, como se o som de seus passos estivesse sendo ecoado. Kali não olhou para Vera, mas ela ainda não respondeu imediatamente. Por que ele escolheu este humano desajeitado, com reflexos medianos e cabelo razoável? Uma porta deslizou revelando um observatório mal iluminado, com paredes de vidro que olhavam para fora. Quando ela entrou, virou-se para ele e disse: "Por que você foi cuidadoso ao tocar a fratura na minha armadura?" Kyle parou e acrescentou: "Foi só isso que bastou." Ela continuou: "Nunca é apenas uma coisa, mas sempre começa por aí." O transporte de queda zumbia como um suspiro contido, enquanto deslizava pelos céus tempestuosos da plataforma Valos. Relâmpagos entrelaçavam as nuvens abaixo, criando um brilho silencioso e violeta que parecia memórias distantes através do visor reforçado. Kyle estava preso ao seu assento de salto blindado, não com ferramentas ou sarcasmo, mas com algo forjado com intenção criado por mãos que conheciam a guerra e ainda escolhiam proteger. A armadura se ajustava a ele melhor do que deveria com placas suaves, que se flexionavam como músculos e linhas de energia que pulsavam levemente com seu batimento cardíaco. Vérea havia embutido. Ele não era mais um ornamento. Ele estava totalmente imerso em seu papel. A cápsula sacudiu quando uma voz claramente não ilurana ecoou pela cabine, sinalizando a entrada no corredor da anomalia, onde ele se preparou para o impacto e a variação delta. Ela se referia a isso como intuição adaptativa, enquanto ele chamava de trapaça, com estilo. De pé regia e majestosa diante dele, na baía, ela não era mais apenas Vereia, a comandante. Agora, ela era Vereia, a reivindicada e a reivindicadora. Os outros soldados lhes davam espaço, mas não distância. Essa linha havia mudado.
A tempestade os atingiu como uma parede, e os dedos de Cal se cravaram nas alças do assento. Explosões iônicas dançaram pelo casco, e o tempo parecia se borrar ligeiramente nas bordas. O corredor era como um erro no espaço com dobras magnéticas costuradas entre estrelas mortas e luas derretidas. Mas então houve quietude. As nuvens se abriram e a nave de mineração fraturada e inclinada se agarrou a um âncora gravitacional que piscava vermelho Vereia. Eles chegaram à área de atracagem e procederam a entrar. A atmosfera era estranha, como se alguém ou algo estivesse sussurrando por muito tempo antes de finalmente ficar em silêncio. Em vez de marcas de batalha, as paredes exibiam símbolos de uma natureza circular orgânica, não Iluran, não humana. O visor de Kale piscou e ele sussurrou. O que é isso? Verea permaneceu em silêncio, enquanto continuava a examinar as paredes com os olhos semicerrados. Nem Valostek, nem Black Sight, Terran, nem ninguém mais parecia estar presente. Algo mais antigo estava observando. Finalmente, eles chegaram à sala central que pulsava como uma enorme. Uma esfera pairava no ar, suas veias de energia branca curvando-se como tentáculos. Kyle deu um passo à frente apenas para perceber que seu traje tinha apitado ressonância de DNA detectada, afundamento parcial. Seu coração disparou. Vera segurou seu braço e parou. Apesar disso, a esfera respondeu de qualquer maneira. Uma onda de luz se espalhou de sua superfície, alcançando-o. Não era perigosa, apenas curiosa. Então, sem palavras ou som, falou em sentimentos como reviver uma experiência que ele nunca teve. Era como assistir às ondas do oceano quebrando, cantando uma canção de ninar, com uma voz que não era a de sua mãe e terminando com um beijo de despedida. No meio de um sol verdejante, ele ficou surpreso com a captura de Verea. Depois, a bordo do forte Cal, sentou-se em contemplação silenciosa, enquanto Matt realizava testes que ele não conseguia decifrar e fazia anotações que ele não estava autorizado a ver. O orbe havia escurecido no momento em que partiram, deixando para trás nenhum dado ou gravação, apenas uma memória persistente. Ele a redescobriu no observatório onde ele suspeitava. Ele se sentou ao lado dela, seus ossos formigando de suspeita. O que era um farol, uma porta, uma pergunta, ou algo completamente diferente? Ela olhou em seus olhos e ela olhou de volta para ele. Você não pode destruir o que você quebrou. Ele não pôde deixar de rir baixinho enquanto observavam o céu. Talvez eu finalmente não seja comum, afinal. Você sempre foi extraordinária.